Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 23 de abril de 2019. E hoje eu estou gravando vídeo agora, né? E o vídeo hoje vai ser sobre uma irmã, né? O nome dela é Sol, né? Uma menina. E que ela tem, assim, falado, né? Pregado na igreja, mas o que eu vejo, assim, eu tive até compaixão, né, dela, porque ela ensina errado. Ela está ensinando errado porque ela aprendeu errado no sistema. Então, o que eu pude perceber nessa menina é que ela não está ensinando a escritura assim de maneira errada, assim, de propósito, por querer enganar. Ela simplesmente está ensinando enganado porque ela aprendeu enganado, certo? Então, o título do vídeo hoje é Irmã Sol pregando 10 virgens. Então, vamos assistir. Deixa eu colocar aqui assim, para nós assistirmos juntos. Vou botar aqui assim para cá, ó. Eu ainda estou, amados, me recuperando. Começou os cachorros latindo, né, como sempre. Estou me recuperando da vista, né, mas estou bem melhor. Certo? Então vamos lá. Eu vou botar aqui para vocês. Não repara os cachorros não, tá? Esse vídeo tem uma duração de 13 minutos e 19 segundos. Vou colocar aqui, amados. Aqueles 25, diz assim, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nessas, como eu mandei loucas, desculpa, e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E largando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as necias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Vamos orar então. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que tu venhas envolver cada um que está aqui na tua presença, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, chegar aos corações, Senhor. E todo impedimento venha cair por terra, meu Pai. Todas as barreiras, Senhor, venham cair por terra em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, todo espírito de distração, Senhor Jesus, venha cair por terra, meu Pai. Senhor Jesus, abençoa cada um que está aqui na tua presença, Senhor Jesus. Envolvendo, Senhor, com a tua palavra. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amados, uma das coisas que eu reparei, e que quando eu também era do sistema, né, era evangélica, eu também fazia muito, é orar a Jesus e pedir em nome de Jesus. Só que quando a gente lê a Escritura, né, e que a gente lê Mateus 6, em Mateus 6 o próprio Yahushua diz: orarei ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Então a ordem de Yahushua para nós é que nós oremos ao Pai em secreto, né, no nosso quarto, ou seja, no nosso entendimento, na nossa mente, né, e que a gente feche a porta do quarto, ou seja, a gente feche a boca, né, e fale com a mente ao Pai e peça em nome do Filho, de Yahushua. Ele diz: pedireis em meu nome, mas não é para orar a Ele, é para orar ao Pai pedindo em nome do Filho. Tá? Esse é o correto. Mas isso que essa menina tá fazendo, a Sol,
Cada um de nós fazia, eu também fazia isso. Eu orava, Senhor Jesus, abençoa minha vida, não sei o que, não sei o que, entendeu? Em nome de Jesus, eu orava assim, eu orava diretamente a Jesus e pedi em nome de Jesus, isso está errado. Nós temos que orar ao Pai Yahweh, pedindo em nome do Filho Yahushua, tá certo? Vamos continuar. Aqui é a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas tinham a lâmpada. A lâmpada é a palavra. Então, se todas elas tinham a lâmpada, todas elas eram crentes. Mas tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes, além de ter a lâmpada, ela tinha também um azeite, que significa o Espírito Santo, praticar a palavra do Senhor. Amados, aqui ela diz o seguinte, que a lâmpada é a palavra. Realmente, a lâmpada é a palavra que é Yahushua, porque a Yahushua é a palavra, né? Ele é a própria palavra. Então, realmente, está certo, a lâmpada é a palavra. Até porque a Escritura diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só que depois ela disse que o azeite é o Espírito. Neste caso aqui dessas parábolas, o azeite não é o Espírito. Eu vou depois explicar para vocês, que eu vou ler a parábola toda e vou explicar para vocês o que se trata esse azeite, que não se trata do Espírito, até porque o Espírito ele não se vende. A gente não pode comprar e a gente não pode vender, tá certo? O Espírito, o Pai, ele nos dá o Espírito, ele nos enche com o Espírito. E quando a gente fica cheio do Espírito, a gente não precisa ficar sempre nos enchendo do Espírito e ir numa igreja para buscar a presença do Espírito, para ser cheio do Espírito, porque o Espírito habita em nós. A partir do momento que o Espírito habita em nós passamos a nos encher do conhecimento que o Espírito nos traz. Porque não tem como a gente se esvaziar do Espírito se a gente está andando no Espírito. Tá certo? Então a gente tem a porção do Espírito que o próprio Espírito nos deu, né? O Espírito dele, e que não há necessidade de a gente ficar ainda um tempo de pedra para se encher. Né? A lógica que a Escritura diz que a gente não deve se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito, tá certo? Só que o que isso quer dizer? Se embriagar com vinho é se embriagar com vinho da religião, com o que a religião ensina, que está errado, mas encher do Espírito. A partir do momento que a gente vai na porta que é Yahushua, porque ele é a porta estreita, a gente vai ver isso aqui. E que a gente vai no caminho que é Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai. O Pai, ele nos enche do Espírito. Então o Espírito que ele nos dá já passa a habitar em nós. E não há necessidade de a gente ficar indo para a igreja para se encher do Espírito, para buscar mais o Espírito, não, porque a gente já tem o Espírito em nós, tá? E conforme a gente vai tendo esse Espírito, ele vai nos enchendo mais dele e mais do conhecimento da verdade, para que a gente possa falar as verdades para outras pessoas. É isso que acontece, tá certo? Então, o azeite aqui, no caso, não é o Espírito. Eu vou explicar para vocês o que significa esse azeite. Vamos continuar. E as loucas não tinham. A parábola das 10 virgens é a igreja de hoje. Nós temos 2 tipos de crente dentro da igreja. O crente que vigia, o crente prudente que busca o Senhor em espírito e verdade, quer compromisso com a igreja. Aquele que busca com o joelho no chão, aquele que ora, aquele que jejua. Amados, segundo essa amada irmã, né, nós temos 2 tipos de pessoas na igreja. Então, na cabeça dela, assim, eu até concordo em parte, né? Das 10 virgens, todas são crentes. Realmente eu concordo com isso. Todas têm a palavra, que é Yahushua. Conhece a palavra, né? Já ouviu a palavra. Todas conhecem, certo? Só que ela está dizendo aqui que as 5 virgens prudentes, elas são aquelas que têm compromisso com a igreja. Ou seja, não é a igreja, a pessoa não é a igreja, a pessoa tem compromisso de ir a uma igreja, tá certo? De praticar atos religiosos.
E as que são loucas, as imprudentes, né, segundo essa irmã, elas são aquelas que não têm compromisso com a igreja, que não vai à igreja, que não busca Deus na igreja e tal. Só, amados, que Yahushua, ele não morreu para uma pessoa determinada, para um determinado tipo de pessoas, como o evangélico. E Yahushua não morreu para os evangélicos, Yahushua não morreu para os católicos, Yahushua não morreu para os macumbeiros. Não, Yahushua, ele morreu para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Ele não morreu para nenhuma denominação, ele não morreu para nenhuma religião, até porque ele não habita nem em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em religião. Então, na cabeça dela, né, as pessoas têm que praticar esses atos religiosos e tem que ter compromisso com a igreja, não ser a igreja. Porque, na verdade, amados, infelizmente até essa amada irmã, ela é incrédula. E é o que acontece em 2 Coríntios. Vamos botar aqui primeiro em 2 Coríntios, depois eu vou ler aqui com vocês outras coisas aqui, tá certo? Então, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu botar nessa aqui que é melhor, a NGV, tá? 2 Coríntios 4:4, olha. Coríntios 4. Ó, 2 Coríntios 4, vamos botar assim. Então, vamos lá. Vamos botar aqui no 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Qual é o evangelho que ele está falando? É a promessa, a promessa que Yahushua fez a Adão e a Eva, da vida eterna, né? E esse é o evangelho, a promessa. Tá? Não é um evangelho assim de ser um evangélico, de um líder religioso, de uma religião, não. E aí aqui diz, ó Deus desse século, ó Deus desta era, ou seja, tem outra versão que diz o Deus desse século, aqui diz o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes. Aqui está dos descrentes, tem outra versão que está dos incrédulos, tá? Para que não veja a luz do evangelho da glória de Yahushua, que é a imagem de Yahu. Então veja, amados, aqui quando está falando que o Deus desse século, ou o Deus dessa era, que cegou o entendimento dos descrentes, o que são esses descrentes ou esses incrédulos? São as pessoas que praticam atos religiosos, que vão em uma denominação, que vão na religião. Por quê? Porque quando a gente lê na Escritura, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito, né? E muitas vezes a gente fala até para o evangélico, mas olha, você é o templo do Espírito. Aí eles, não, eu sei que eu sou o templo do Espírito, mas eu vou na igreja para buscar Deus. Então, a partir do momento que a pessoa, ela fala que ela é o templo do Espírito, mas ela vai num templo físico, tá? Num templo de pedra, ela não crê que ela é o templo do Espírito, porque aquele que crê que é o templo do Espírito, ele não vai a templos de pedra, ele passa a ser o templo, que é a habitação do Altíssimo, onde o Altíssimo habita é em nós, pessoas, e não em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Então, ela também, ela é incrédula, porque ela não crê que ela é o templo. E na cabeça dessa amada irmã, né, ela também pensa, mas assim, que as pessoas têm que cumprir atos religiosos, sabe, que as pessoas têm que jejuar, ir a monte, fazer um monte de coisa. Então eu gostaria de ler aqui com vocês o capítulo de Isaías 58, para a gente ver qual é o jejum que Yahu fala para a gente fazer. Então vamos ler aqui, porque ela disse que a pessoa que é prudente, as virgens prudentes, elas jejuam, né? Elas buscam a Deus, né? De joelhos, oram e tal. Então vamos ver o que significa o jejum que o Pai quer que a gente faça. Então olha só. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó, os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Aqui está falando de Yahu, tá? Aqui, ó. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados.
seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de sopro brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sob o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitava ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Aqui, ó, o jejum que desejo não é este? Tá perguntando aqui, ó, não é este? Aquele, é uma pergunta, olha só. Qual o jejum que Yahweh deseja? Vejam bem. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Ou seja, repartir, partilhar? Veja isso, o jejum que ele quer que não é que a gente fique com fome, porque, amados, não existe esse negócio da gente fazer um jejum físico, da gente não alimentar o corpo físico nosso para algo espiritual. O que é físico, o que é do espírito é espírito, não tem como a gente colocar o físico no espiritual, e não tem como a gente colocar o espiritual no físico. Isso não existe. Então, olha o que ele está falando aqui, qual é o jejum que ele quer. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Assim, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Bom, aqui está falando profanar o sábado, mas esse sábado já é um outro assunto, mas não é sábado da lei, né? Porque nós, na verdade, Yahweh, ele está ainda no sábado, porque ele está no descanso ainda, tá certo? Então, esse sábado, quando a gente anda no espírito de Yahushua, a gente anda no sábado, no descanso dele. Por quê? Porque ele nos traz um jugo suave, então a gente anda no descanso dele, tá certo? Então, o que acontece aqui? Né? O que acontece, amados, é que a gente, quando a gente pratica a justiça, quando a gente pratica, dá assim, o pão ao faminto, né? A comida ao faminto, e esse é o verdadeiro jejum, tá certo? Aí aqui, eu vou colocar aqui para vocês, onde é que está aqui, ó, os discípulos de João jejum, vamos ver aqui. Mateus 9:14. Vamos ver aqui, Mateus 9:14. Vamos ver aqui, amados, o que se trata esse jejum. Mateus 9, vamos lá. Aqui ainda está falando do jejum, porque o jejum que ele quer que a gente faça é esse, ajudar o faminto, né? Repartir o pão com o faminto, a comida com o faminto, é isso que ele fala, né? Então vamos ler aqui. Aqui, ó, vão aprender, isso aí é Yahushua falando, né? Vão aprender o que significa isto: desejo, compaixão, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui está misericórdia, mas eu leio compaixão, tá, amados? Porque misericórdia vem da palavra miséria, tá? Então, os discípulos de João vieram a perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Veja, os discípulos de Yahushua, eles não jejuavam, tá certo?
E a Ruxa respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Vejam, quais são esses dias que a Ruxa está falando que o noivo lhe será até tirado? Foram os 3 dias que a Ruxa esteve morto, porque ele morreu, no 3º dia ele ressuscitou. Tá? Então, enquanto a Ruxa estava com os discípulos, eles não jejuavam. Por quê? Porque o noivo estava com eles. Então, não havia necessidade deles jejuarem. Tá certo? Esse jejum. Então, outra coisa aqui, amados, é o seguinte. E a Ruxa, os outros falam, não, mas a Ruxa ele jejuou. Realmente, a Ruxa ele jejuou, né? Ele foi no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas por que ele jejuou? Porque ele teve que cumprir a lei. O que estava escrito para ele cumprir da lei, ele cumpriu. E ele cumpriu a lei, o que estava escrito para ele cumprir, justamente para nos dar liberdade nele, da gente não cumprir mais julgo de lei, mais julgo de religião. Então ele jejuou para cumprir a lei. Ele não jejuou por um ato religioso, porque ele não habita em religião, mas ele jejuou para cumprir a lei, para que nós hoje possamos andar em liberdade nele, tá certo? Então aqui outra coisa que eu quero ler com vocês aqui é o seguinte: eis que estarei convosco. Onde é que está escrito isso? Vamos ver. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Consumação do século. Por que eu tô aqui, ó? Vamos ver. Ó, Mateus 28, 20. Vou botar aqui pra gente ir logo. Veja aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, ó. Eis que eu estou convosco. Tá certo? Aqui, ele já tinha ressuscitado. E a Ruxa já tinha ressuscitado e estava falando com os discípulos. Então ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o que ele quer dizer aqui? Ele está conosco todos os dias. Então, como ele habita em nós, ele está conosco, o Pai habita em nós, o Espírito, não há necessidade de jejuar. Por quê? Porque o noivo está conosco. Tá certo? Então, o jejum só valeu assim o jejum para os discípulos quando ele morreu e ficou morto nos 3 dias. Aí sim eles jejuaram. Mas fora isso não. Por quê? Porque acabou a lei, ali acabou. Porque ele veio e ele habita em nós, o Espírito habita em nós. Então, como o Espírito habita em nós, não há necessidade mais da gente jejuar. Então, o que essa menina aqui, a nossa amada Sol, está falando aqui, né? Ela está falando no engano da religião, porque tudo tem que fazer atos religiosos, e a Ruxa não nos chamou para fazermos atos religiosos, ele nos chamou para vivermos uma vida na liberdade dele, tá certo? E para que nós possamos espalhar as verdades, né, dele, espalhar a promessa que ele nos prometeu, que é a vida eterna, tá certo? Então vamos continuar. Aquele que vigia. E o novo, que não quer compromisso com a igreja, que não quer saber da igreja, que está um pé na igreja e um pé no mundo. Crente louco, não é verdade? Nós temos esse tipo de crente na igreja. E se hoje chegasse o Senhor aqui, soasse a trombeta, você está preparado? Você está como um louco ou como um prudente? Você está preparado para a vinda do noivo? Já pararam para se perguntar? Nós estamos realmente preparados? Oh, aleluias! Glorificado seja teu nome, Senhor Jesus. Porque a porta estreita, a porta de espinhos, é difícil. A porta larga nos leva para o mundo onde o inimigo entrega um mundo de bandeja para nós. É muito fácil, é muito simples, mas é um mundo de engano, é um mundo de alegrias passageiras, mas com o Espírito Santo não é assim. Você tem azeite aí? Amados, ela disse assim que a porta estreita, né? A porta é estreita. Só que na cabeça dela, né, da nossa amada irmã, a porta é estreita, ou seja, a porta da religião, é a porta de um templo de pedra. E larga é a porta da perdição, que ela disse, ou seja, ao mundo. Eu também pensava assim, amados. Eu pensava que a porta estreita era estar na igreja e fazendo atos religiosos, dando dízimo e oferta, que aí eu estava salva.
tá certo? Porque eu estava praticando atos religiosos indo na igreja. E que larga é a porta que é do mundo, que era o mundo, as pessoas que estavam no mundo, né? Estavam na porta larga. Só que não é isso. A porta estreita é Yahushua. Ele é a porta estreita. Vamos ler aqui, amados. Aonde é que está escrito aqui que ele é a porta estreita? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Largue a porta da perdição. Vamos botar assim, largue a porta da perdição. Larga é a porta da perdição. Que são muitos os que entram por ela. Vamos ver onde é que está escrito isso. Então, aqui, ó. Vou aqui direto aqui, tá? Mateus 7, 13 a 14. Então, vamos lá. Veja. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja, o próprio Yahushua falou isso. Ele que estava falando em Mateus 7. Então, a porta é Yahushua, essa porta é estreita, tá certo? Então, vamos lá, ó. Entrai pela porta estreita que é Yahushua, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Essa porta que muitos são os que entram por ela é a porta da religião, tá certo? Porque essa porta da religião, ela não vai te levar ao Pai, ela vai te levar ao engano da religião, ela vai te levar ao Deus desse século que habita nas religiões, que é o Deus Terron, que é conhecido na Bíblia por diabo, Satanás. É esse Deus que habita nos tempos de pedra, tá certo? Então, e que leva ao engano. Por que leva ao engano, amados? Porque a Escritura diz, o próprio Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, somente Yahushua nos leva ao Pai. Ele é o caminho e ele é a porta. Então, vamos ver aqui, ó, verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Ou seja, a estreita é a porta é Yahushua, ele é estreita. E ele é tão estreita, a porta é tão estreita, mano, tão estreita, tá? Que você não pode entrar com o fardo da religião. Você tem que se descontaminar da religião, do engano da religião, para você entrar, porque com fardos da religião não dá para entrar por Yahushua, porque ele é a porta que é estreita. Então você tem que entrar sozinho, sem fardo nenhum de religião, tá certo? Então, inclusive aqui em João 10, vamos ler aqui João 10, pra gente ler aqui, quem é a porta. Vamos ver aqui, amados, olha aqui quem é a porta, ó. Cadê? Aqui, ó, cadê? Aqui, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará alimentos. Aqui está pastagem, mas não é pastagem, é alimentos. Vamos ver, amadas? Veja que interessante. Eu sou a porta, quem é a porta é Yahushua, e Yahushua é a porta estreita. Se alguém entrar por mim, né, por Yahushua, salvar-se-á e entrará. Entrará onde? Entrará na porta. Você encontra a porta que é Yahushua, você entra na porta e você vai entrar no caminho de Yahushua. Você passa na porta, você vai no caminho, tá? E sairá. Sairá da onde? Sairá da porta larga, que é a porta da perdição, que é a religião. Você entrará na porta estreita, que é Yahushua, e você sairá do engano da religião, da porta larga. E achará alimentos. Por quê? Porque o Yahushua, ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. É isso que está falando aqui. Então vocês vejam que a nossa amada irmãzinha Sol, e que eu peço um dia ao Pai, né, quem sabe ela não possa assistir esse vídeo e ela possa ver o engano que ela está e que ela realmente vá para a porta verdadeira, que é Yahushua, tá certo? Então vocês veem que na cabeça dela, mas não é só ela, amados, eu também pensava assim. Até vocês mesmos que eram da religião, né, que eram evangélicos, vocês também pensavam assim. É o engano que a religião ensina, aliena as pessoas mentalmente para que as pessoas não venham compreender a escritura verdadeira,
tá certo? Não veio compreender a palavra que é Yahushua, tá? Então, esse é o problema. Vamos continuar. Como está seu azeite? Você tem azeite aí? Aleluias. Oh, glorificado seja teu nome. Você já parou para pensar que um dia você vai estar diante do Todo-Poderoso e aí você vai ter que dar conta das coisas boas e das coisas ruins que você tem feito. Você vai estar diante do Todo-Poderoso, aonde que Ele nem vai precisar abrir a boca para você. Ele vai chamar você pelo seu nome, mas Ele não vai precisar nem abrir a boca. Porque quando você estiver diante do Todo-Poderoso, a sua consciência que vai te acusar, meu irmão. Você vai estar diante dele e vai estar diante dele e você vai começar a falar e vai chamar pelo nome fulano. Aí a pessoa vai estar diante dele: Senhor, eu ia na igreja. Uma vez ou outra eu até ia, mas eu não tinha muito tempo, porque eu tinha meus compromissos, Senhor, porque eu tinha meus filhos para cuidar, a casa, meu trabalho. Ele vai dizer para você: não te conheço, meu irmão, não te conheço. Chama outro pelo nome: Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor, eu profetizei no teu nome, mas o coração estava cheio de engano, estava contaminado pelo mundo. Não te conheço. Mas se eu chamar outra pessoa, fulano, ele vai estar: Senhor, eu estive sempre na tua igreja, Senhor, pregando, Senhor, o teu evangelho para todo mundo, mas eles não queriam me ouvir, Senhor. Eles não queriam me ouvir. Eles zoavam de mim, Senhor. Eu falei, mas eles não queriam me ouvir. Vem, bendito do meu Pai. Você já parou para pensar? Porque Amados, ela falou aqui, tipo, a pessoa ia à igreja, ia na igreja, né, e não tinha, assim, um compromisso com a igreja, então a pessoa, Jesus, né, porque ela fala Jesus, vai falar que não conhece, tá certo? Só, amados, que essa passagem que ela falou, tá se referindo a Mateus 25, que é, inclusive, a parte que ela leu das 10 virgens, tá certo? Então, eu vou ler aqui para vocês o que ela falou, porque ela falou no sentido de que a pessoa que ia para a igreja, ou ia na tua igreja, primeiro que o templo de pedra não é igreja de Arro, não é igreja de Arrus, porque eles não habitam nos templos de pedra, certo? Eles não habitam ali. Então, nós somos a igreja. Então, eu vou ler com vocês aqui, explicar a parábola das 10 virgens, e tem também em seguida a parábola dos talentos, e tem em seguida essa parábola que ela falou, só que ela falou que aquele que pregava, que ia para a igreja, pregava, as pessoas não ouviam, e que Jesus ia falar: vinde, vinde para o seu descanso, vinde, servo bom e fiel. Só que aqui está falando em outra coisa, está falando de ajudar o próximo. A gente vai ler isso aqui. Então é um equívoco dela, por quê? Porque ela aprendeu errado, então ela ensina errado, que na cabeça dela praticar atos religiosos é o correto. Então vamos ler aqui, vamos começar aqui pela parábola das 10 virgens. Veja: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Aqui está candeia, mas tem outra versão que está lâmpada, certo? Só, veja, aqui primeiro está falando, essa parábola está se referindo ao reino dos céus, tá certo? Então, olha, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. A candeia realmente é a palavra, tá certo? É aquelas que receberam a palavra, tá? Então, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. Tem outras versões que está azeite, certo? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. Vejam, o que está falando aqui, que as 5 insensatas, elas não levaram óleo consigo, elas levaram a candeia, que é a lâmpada, mas levaram somente a lâmpada, mas não levaram o óleo. E as prudentes, elas levaram o óleo.
Elas levaram o óleo em vasilha, juntamente com suas candeias. Esse óleo que está falando, amado, esse azeite não é o Espírito. Mas este azeite que está falando é a salvação. Tá certo? Está falando da salvação aqui. Vamos continuar aqui, que eu vou explicar por que é a salvação. Vamos lá. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas adormeceram. Adormeceram o quê? No sono físico. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Ou seja, todas as virgens, elas acordaram do sono físico e prepararam as suas lâmpadas, suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Ou seja, elas não podiam dar, por quê? Porque senão elas iam ficar sem, porque a salvação não tem como dar. Você recebe a salvação e acabou. Tá certo? Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Veja, amados, o que acontece aqui? O negócio é que as 5 prudentes, elas pegaram, levaram a palavra, que é a candeia, né, a lâmpada, elas levaram a palavra e levaram azeite em vasilhas. O que acontece? Elas levaram, elas receberam, elas não compraram, elas levaram do que elas ganharam. Tá? Elas receberam o sacrifício de Yahushua e andaram no entendimento do Espírito. Tá certo? É isso que está falando aqui. Então elas receberam a salvação. Elas creram no sacrifício de Yahushua, elas creram, né, na promessa de Yahushua, na vida eterna, e elas passaram a ser o templo e não a ir a templo. Elas passaram a andar no entendimento do Espírito. Tanto que quando elas acordaram do físico, mas elas já estavam acordadas no entendimento. Enquanto as outras, elas acordaram no físico, mas o entendimento delas estava ainda dormido, ainda estava dormindo. Não tinha acordado o entendimento. Por quê? Porque elas foram comprar o azeite. Tá? O que as insensatas foram comprar? São essas que vão a templos físicos, pagar dízimo, oferta, fazer sacrifício. E sendo que Yahushua, ele se deu por nós como sacrifício, ele se deu por nós como o dízimo, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Então as prudentes, elas aceitaram o que Yahushua deu e elas levaram o que Yahushua deu. Elas não compraram, elas levaram o que Yahushua deu. Esse presente de Yahushua que é a vida eterna, que é a salvação. Enquanto as insensatas, elas foram comprar em religiões, em templos, em religiões, a salvação, pagando dízimo, pagando oferta, tomando santa ceia, se batizando, fazendo todos os atos que, segundo a Escritura, como diz Yahushua, não serve para a vida eterna. Tá certo? Por quê? Porque as obras da lei não salvam ninguém. O que salva é crer em Yahushua. O que salva é mediante a fé em Yahushua. Tá certo? Então é isso que está dizendo aqui. Então o azeite aqui é a salvação. E essas imprudentes foram comprar. E é hoje o que está acontecendo, amados. Que as pessoas estão imprudentes. Elas estão indo em templos, procurar a salvação nos templos, sendo que Yahushua, ele está do lado de fora. E nós temos que sair da religião e ir para a porta estreita e sair da porta larga, que é a religião. Tá certo? É isso que está acontecendo aqui. E por isso que Yahushua disse, né, no verso 12, mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Por que ele não disse que não conhece as imprudentes, as insensatas? Porque elas estavam indo buscar a salvação, comprar a salvação em templos físicos aonde o Altíssimo não habita, e nem tampouco Yahushua habita nesses lugares. Por isso que ele não conhece. Tá certo? É isso que acontece. Portanto,
Verso 13. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Esses 5 talentos que está falando, amados, é quando Yahushua ele nos dá o conhecimento dele, né? Ele nos revela o que está em oculto, ele nos revela as grandezas dele e a gente fala para outros, para que outros venham conhecer essas verdades, tá? Então, o que ganhou 5, ele conseguiu mais 5. Ele ganhou mais 5, veja. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor, do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Veja, o que acontece, amados? Aquele que ganhou 5 talentos, que ganhou 2, eles multiplicaram esse talento, ou seja, eles receberam a palavra que é Yahushua, viveram no entendimento do Espírito e plantaram a semente, falando da verdade e ganharam mais pessoas, né? Mais pessoas vieram a conhecer a verdade de Yahushua. Agora, esse que só teve 1 talento e que enterrou e que teve medo, ele teve medo de quê? Ele recebeu a verdade, ele conheceu a verdade, mas ele guardou para ele, porque ele teve medo de falar a verdade e de ser criticado, entendeu? De compartilhar as verdades de Yahushua, tá certo? Então, é isso. Então, aqui ele disse, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, o servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem 1 talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe será tirado, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Tanto é, amados, que a própria Escritura diz que ficarão de fora os covardes. Quem são os covardes? Os tímidos. São aqueles que têm medo de anunciar a verdade, por medo de serem rejeitados, entendeu? Então, esses ficarão de fora. É disso que ele está falando aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Veja quem vai fazer isso? Yahushua, quando ele vier. Tá certo? Aqui ele está falando da vinda dele. Então, essa Sol, a menina Sol, né? Ela estava falando o seguinte, que as pessoas estavam praticando atos religiosos, e aí, por eles estarem na igreja, cumprindo os atos religiosos, que Jesus, né? Porque ela fala de Jesus, que ele ia falar, vinde, servo bom e fiel. Só que aqui não está falando disso, amados. Naquele grande dia, quando cada um de nós será julgado, né? Aí ele não vai chegar e vai falar assim, a gente não vai falar assim para Yahushua, Senhor, olha, eu fui fiel na sua casa, eu ia lá na igreja, eu dava dízimo e ofertas, eu tomava santa ceia, eu fui batizado, sabe? Eu fui ao monte, eu jejuei, sabe? Não vai ser isso que vai ser cobrado.
Não vai ser isso que vai ser cobrado. Olha o que a Ruxa está falando aqui, o que vai ser cobrado aqui. Veja bem, e a Sol, ela disse, né, que eu ia na sua igreja, Senhor, e eu preguei, eles não quiseram me ouvir. E aí que Jesus disse, vem, servo bom e fiel. Só que agora a gente vai ver aqui o que se trata dessa parábola. É porque a Sol, gente, ela está no engano da religião. Por isso que ela está ensinando de uma maneira errada, porque ela está enganada. Então vamos continuar aqui. Então, verso 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei, quem é o rei? Yahushua. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Veja, a Sol disse, né, que vai chamar um e vai falar, e a pessoa vai falar, Senhor, eu estive na sua igreja e eu falei, eles não quiseram me ouvir. Aí ela disse, vinde bendito de meu Pai, né? Foi esse termo que ela usou. Só que olha o que ele vai falar aqui, amados, olha, verso 34 de novo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Veja o que ele vai falar aqui, ele não vai falar de atos religiosos, porque você foi na igreja onde eu não habitava, porque ele não habita lá. Você tomou Santa Ceia, você deu dízimo, não é isso que ele vai cobrar, não é isso que ele vai falar. Olha o que ele vai falar aqui, amados, olha. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vemos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha isso, amados. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, amados, veja, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Amados, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque, veja, esses que perguntaram com surpresa. Quando foi que a gente te viu com fome, com sede? Esses são os religiosos que dão dízimo na igreja, dão ofertas, cumprem atos religiosos, mas não ajudam o necessitado. Eu falo para vocês, amados, porque eu era uma dessas. Eu, quando eu andava na igreja, quando era da igreja, e não era o templo do Espírito, mas eu ia a um templo físico, eu dava dízimos e ofertas, mas não ajudava o próximo. Eu não ajudava, amados. Então, a surpresa vai ser essa, porque é isso que a Ruxa vai falar. E 100% dos evangélicos, eu vou dizer para vocês que 90% não ajuda. E eles pensam que estão fazendo a obra de Deus, porque dão dízimo de ofertas num templo físico, onde o Altíssimo não habita. E nem a Ruxa nunca entrou em um templo feito por homens. Isso é muito sério. Por quê, amados? Porque eles vão ficar surpresos, por quê? Porque Yahushua vai cobrar o amor ao próximo, o jejum, é esse jejum que Yahushua vai cobrar, o partilhar comida com o faminto, o vestir o necessitado. Então vocês veem que quando a gente leu Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum, bate com isso aqui, que está falando aqui em Mateus 25.
né, com o julgamento que nós seremos cobrados. E os evangélicos vão ficar, na maioria das vezes os religiosos, vão ficar surpresos. Por quê? Porque eles esperam a salvação em atos religiosos. E eles vão ficar surpresos por saber que a salvação não vem por atos religiosos. Porque a lei não salva ninguém. Atos religiosos não salvam ninguém. O que salva é crer em Yahushua. É isso que salva. A salvação vem pela fé em Yahushua. Tá certo? Vem pela fé em Yahushua. E o que salva, o que nos justifica, são as obras que a gente faz ao próximo. Tá? E a obra que nós temos para com Yahweh é crer que o Pai enviou o Filho, porque o Pai enviou o Filho. Essa foi a obra de Yahweh. E nós cremos nessa obra que Yahweh fez, que foi enviar o Filho. Então isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Sabe? E o que acontece? As pessoas estão no engano da religião pensando que estão praticando atos religiosos que vão ser salvos e na verdade não vão. Na verdade, atos religiosos não salvam ninguém, só leva para a perdição. Vamos continuar. Realmente você quer? Você já parou para pensar nisso? Que um dia nós vamos ter que estar diante do Todo-Poderoso. O que nós vamos dizer para Ele? Vigiai, igreja, vigiai, porque a palavra diz, não sabe nem o dia nem a hora. Ele pode voltar hoje e aí como nós estamos. Aleluia. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. Esse mundo imundo não nos pertence não, meu irmão. Ou você está aqui na igreja adorando o Espírito em verdade, ou você está no mundo. Amados, aí ela diz de novo, ou você está aqui na igreja adorando o Espírito em verdade, ou você está no mundo. Na cabeça dela, a pessoa tem que estar na igreja para adorar o Espírito em verdade. Só, amados, que é o seguinte, o próprio Yahushua disse, quer ver só uma coisa? Deixa eu tirar aqui. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui para vocês. E adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Verdade. Vamos ver onde é que está escrito, que eu sei que é em João. Agora onde eu não me lembro, tá? Deixa eu ver aqui. João 4:23. Vou botar aqui assim, nessa aqui, ó. Cadê? Veja. Deixa eu colocar aqui João 4. Vou botar aqui João 4. Vamos botar aqui assim, ó, porque aí a gente tem mais assim um apanhado do que está dizendo, né? Então aqui, ó, veja bem, ele falando para a mulher samaritana, quer ver? Eu vou ler aqui tudo para vocês, tá? Pra gente ver aqui onde é que tá escrito. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos. João 1 de novo, vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yahushua fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Yahushua mesmo não batizava, mas os seus discípulos, veja, Yahushua não batizava. Ele não batizava com água, tá certo? No físico. Ele veio batizar no Espírito. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Yahushua, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yahushua, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Yahushua respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Yahweh, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui ele está falando dele, ele está usando o físico para mostrar o espiritual, o espírito. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado?
E Yahushua respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Veja, ele está falando dele, que a água viva é ele, no espírito, no entendimento. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, ela está pensando no físico. Disse-lhe Yahushua: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Yahushua: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Esses maridos que ele está falando são deuses, amados. Ele estava falando no espiritual, e ela entendeu. Aí o que ela disse para ele? Disse-lhe a mulher: vejo, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Tem outras versões que falam templos, tá? Porque a Jerusalém, na verdade, amada, era a casa do Senhor, era a casa, né? A casa do Senhor, quando Davi ele falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Naquele salmo de Davi, na verdade, ele estava falando na cidade de Jerusalém. Vocês procuram esse salmo, eu esqueci até qual é o nome, acho que é Salmo 122, que acho que é Salmo 122. Dê uma lida lá, vocês vão ver que ele está falando da cidade de Jerusalém. Então aqui ele está dizendo, ela está falando: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yahushua: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, nem neste monte, nem em templos, tá? Em Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, ou em templos, adorareis ao Pai, em um lugar físico, tá? Que ele está falando. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Yahushua. Aqui eles botaram a salvação vem dos judeus, mas não é. A salvação vem de Yahushua, tá? Então, veja, ele diz: vós adorais o que não sabeis. Por que Yahushua falou isso? Que as pessoas adoram o que não sabem? Porque adoram num templo físico onde o Pai não habita, e nem tampouco o Filho, Yahushua. Então eles adoram a Terron pensando que é Yahweh. E eles adoram aquele que eles não sabem quem é, que eles não conhecem. Então, ó, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Yahushua. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E como é que é esse adorar em espírito e em verdade, amados? Não é ir a um templo onde o Altíssimo não habita, mas é você ser o templo. Não é você procurar um líder religioso num templo físico, mas é você procurar ir a Yahushua, que é o pastor, no entendimento. Não é você tomar uma ceia física num templo, mas é você tomar a ceia no espírito, que é essa ceia que é esse pão vivo, que é o pão e a água viva, e o vinho, que é o entendimento da palavra, que é Yahushua, porque a palavra é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta o nosso espírito, que nos alimenta a nossa alma. Porque nós, alma, somos o templo do Espírito, tá certo? Então, é isso que ele está falando. Aqui, ó. E aqueles que adoram em espírito, ou seja, aqueles que adoram no entendimento, que crê que é o templo, que crê que Yahushua é o pastor, que não precisa mais de um líder religioso, que crê que a água de Yahushua nos limpa de todo pecado, então não precisa tomar um banho físico num tanque batismal. É isso que ele está falando, amados. Olha, Yahweh é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vejam, vocês vejam bem. Então, outra coisa, amados, que eu vou ler aqui com vocês é o seguinte, para vocês verem. Eu sempre coloco Atos 7, 48, tá? Porque o Altíssimo não habita, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita nesses lugares, amado. Yahweh não habita, ele habita em nós. Atos 17, amados. Olha aqui o que o apóstolo Shaul, que a gente conhece por Paulo, está dizendo. Veja. Atos 17,
25, vamos ler daqui? Aqui, ó, vou botar aqui, ó, no 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, vamos ver aqui, ó. Vamos botar mais pra cá. Aqui, ó. E tomando, vamos 19, tomando, elevaram a Areópago, dizendo, poderemos nós saber a nova doutrina é essa de que fala? Quem falou isso, vocês podem ler, que isso aqui quem falou? Foram os filósofos epiqueus, ou seja, foram os líderes religiosos daquela época, desculpa, amados. Foram os líderes religiosos daquela época que mataram Yahushua. Os líderes religiosos daquela época mataram Yahushua, mataram Estevão, mataram os profetas, mataram a todos. Vocês leem João 8 que vocês vão ver. Yahushua até falando isso. Vós matareis os profetas, mataram os profetas. Certo? Então aqui, ó. Pois coisas estranhas nos trazem os ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, ou seja, os vossos santuários, os vossos templos, tá certo? Achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Veja, não conhecendo, vós honrais não conhecendo. E é esse Deus que as pessoas não conhecem, que as pessoas adoram e honram nos tempos de pedra. Como Yahushua mesmo disse, que a gente leu. Tá certo? Ele dizendo, vós adorais o que não sabeis. O que não conhece. Tá certo? Porque, passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anunciam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Está falando de Yahweh. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Veja, vocês vejam aqui que ele também disse a mesma coisa. O Estevão falou, né, em Atos 7, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e o apóstolo Shaul também falou isso. E em Hebreus, amados, 9, 24, tá, está dizendo aqui, ó. Porque Yahushua não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aqui, ó, ele não entrou, tá certo? No santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Yahweh. Veja bem, amados, deixa eu colocar aqui uma coisa aqui para vocês, vamos ver aqui nessa aqui como é que tá, em Hebreus 9, 24. 9, 24. Aqui também tem santuário. Então vamos ver aqui uma coisa aqui, amados. Veja bem. Sinônimo de santuários. Só para vocês verem, para não ficar dúvidas. De santuário. Veja. Olha aqui, o sinônimo de santuário. Sinônimo, né? É o que significa as mesmas palavras, né? Significa a mesma coisa, ó. Capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, átrio, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Vamos botar aqui no templo. A palavra templo aparece também nas seguintes entradas, veja, capela, macumba, nave, pagode. Então vocês vejam que é um lugar de trevas, onde o Altíssimo realmente não habita ali, amados. Então, vamos aqui continuar aqui com a nossa amada irmã, né? O que você quer? Renuncie as coisas do mundo. Isso nos contamina. Aqui as 5 virgens prudentes, elas se prepararam.
espíritos adormeceram de joelho. Como muitos aqui, quando olham na madrugada, pelo cansaço, está de joelho, mas olha, adormece. Bem diferente das loucas, que dormiram mesmo, né? Aqui também fala que à meia-noite o grito, eis o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes, dai o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam não. Não porque elas eram egoístas. Porque aqui nessa parte fala de salvação. Eu amo meu marido, minhas filhas, meus irmãos, meus parentes, mas eu não posso salvar eles, não. Eles têm que buscar a salvação deles. Eles têm que se preparar para a chegada do noivo. Eu não posso emprestar o meu azeite para o irmão. E ela não pode emprestar o azeite dela para mim. Porque a unção do Senhor, isso nós temos que buscar. O joelho no chão. Quando a gente vê uma pessoa sendo usada, nossa, que bênção, mas ela paga o preço, meu irmão. Ela paga o preço, não vem assim, não direto do céu, não. É calo no joelho. Tá. Amados, aí é que ela fala que ela paga o preço, né? Que as pessoas pagam o preço, joelho no chão, né, e tal. O negócio é o seguinte, amados, esse pagar o preço aqui, né, é outra coisa totalmente equivocada da nossa amada irmã Sol. Por quê? Porque o preço já foi pago e a Ruxa pagou o preço por nós. Veja, vou colocar aqui para você onde é que está escrito, de dívidas, que era contra nós, ó. De dívidas que era contra nós. Ó, Colossenses 2, 14. Tá? Vamos botar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. 2,13, ó. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a no madeiro. Tá certo? Aqui está a cédula. Vamos botar aqui Colossenses 2, 13 e 14. Vamos lá. 2, 13 e 14. Ó, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Yahweh vivificou juntamente com Yahushua. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Veja isso, amados. O que quer dizer aqui? Estavam mortos em seus pecados, ou seja, estavam mortos no engano da religião. Estavam mortos, o espírito estava morto, ou seja, não estava na religião, porque pecados aqui é religião, na incircuncisão da sua carne, ou seja, andando no físico, tá certo? E Yahweh vivificou juntamente com Yahushua. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a no madeiro, certo? Então, nós não temos que fazer sacrifícios, tá certo? Vou virar aqui, amados, para vocês e vou encerrar esse vídeo, porque senão eu tô com medo de apagar, tá? Porque você não pode pagar, que já tem mais de 1 hora esse vídeo. Então, olha só, eu vou continuar o vídeo aqui, tá bom? A segunda parte desse vídeo. E já vou continuar, tá bom? Aguarde só um minutinho. Até daqui a pouco.